O mundo apresenta um nível muito elevado ao que diz respeito a conhecimentos ainda mais relacionados à religião e crenças, e várias doutrinas também, onde então as pessoas ficam tão confusas e perdidas nas suas decisões e escolhas de qual doutrina é verdadeira ou qual seguir. Por isso, neste vídeo eu quero lhe mostrar certas doutrinas ou ensinos que não estão de acordo com os padrões de Deus. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho e assim que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Primeiro devemos entender o termo doutrina, que é um termo utilizado para expressar o conjunto de leis, regras ou ensinos baseados numa determinada crença. No nosso caso, a nossa doutrina é bíblica, tendo como crença a fé em Cristo Jesus como único Salvador e Redentor. Por isso, não vamos falar de denominações, se é sétimo dia ou pentecostal, mas sim vamos nos focar no verdadeiro cristianismo, tendo como referência a própria Bíblia. Então, quando a pessoa conhece a Bíblia, ele conhece Deus, conhece Jesus e consegue sim viver para a vontade dele, porque conhece quem Deus é. Mas agora a pergunta é, por que existem tantas doutrinas, tantas denominações, se a única e verdadeira doutrina é a doutrina bíblica? E aí que eu te falo, existem várias razões e propósitos por detrás da criação dessas doutrinas todas. Esses propósitos podem ser para alcançar fins lucrativos, ou ter um maior nível de popularidade, ou então querer aparecer ou manifestar as suas ações aos homens. Mas existem também regras que os líderes da igreja podem implementar só para manter os cultos mais organizados, e isso não tem nada a ver com doutrina, porque é uma coisa bem normal e bem essencial, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é de ordem. Então se liga que agora observe essas 4 doutrinas falsas que existem atualmente por conta do aumento do pecado e dos planos malignos do diabo Satanás. Primeira crença que vamos apresentar nesse vídeo, a crença no grande amor de Deus. O mundo já mentalizou nas pessoas que elas podem pecar, fazer o que quiser e como quiser, e que Deus sempre vai perdoá-los porque Ele é tão amoroso, e mesmo sem elas se arrependerem e continuarem a pecar, e que Deus vai aceitá-las do jeito que elas são. O que não é verdade e é uma grande mentira do diabo Satanás, porque Deus é sim Deus de amor, de misericórdia, mas também Deus é um Deus de justiça. Olha o que a própria Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 5. Bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Olha o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segunda crença, o relativismo moral. Esta é uma doutrina pouco percebida pelas pessoas, mas a sua maneira de viver mostra concordar com essas ideologias. É uma doutrina que apoia que todo ser humano ou toda pessoa pode escolher por si mesma o que é certo ou o que é errado. Isto leva muita gente a normalizar o pecado e dizer o que tem em fazer só um pouco, o que tem em curtir, o que tem em se divertir em apenas algumas horas, coisas assim do gênero. E esta atitude é que leva muitos a serem sábios aos seus próprios olhos, como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejais sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mas através do pecado, o mundo não conseguiu enxergar essa realidade. Provérbios 30, 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi levada da sua imundícia. Terceira doutrina, a doutrina da prosperidade. Não é muito difícil notar uma igreja hoje em dia que só prega de mensagem de prosperidade e nunca falam de pecado, ou seja, mimam os pecadores e enchendo de esperanças vazias e garantindo coisas que não será Deus a dar para eles, mas sim Satanás. Isto é, pregando que as pessoas devem buscar a Deus, devem ofertar e que Deus, por sua vez, vai lhes dar casa, carro, outros bens materiais. Mas devias saber que com Deus não funciona assim. Jesus Cristo foi quem mais falou de inferno do que outras pessoas na Bíblia. Ele mostrou para as pessoas que precisavam se arrepender e que precisavam prestar atenção com seu modo de viver e que deviam deixar os seus maus hábitos, maus comportamentos, e ele disse também que com ele não seria nada fácil. Ele disse que quem seguir-me deve carregar a sua própria cruz, e ele prometeu sim, vida abundante, feliz,
mas não aqui na terra, porque ele disse que nele temos a paz, mas no mundo teremos aflições por causa do seu nome. Seremos perseguidos e passaremos por várias dificuldades. Mas em todas elas, Deus sempre é o nosso consolo e conforto. Quarta crença falsa que vamos falar nesse vídeo, a crença de dizer que Deus é no coração. Essa frase tem enganado muita gente que eu nem te falo. Muita gente se afastou da sua congregação, dizendo que Deus é no coração. Então vou orar, vou louvar, vou servir na minha própria casa. Mas você entende o significado da palavra igreja? Saiba já. Igreja é o termo que se dá à comunidade de todos os fiéis no Senhor Jesus Cristo e que estão unidos no corpo do Senhor, exercendo cada um deles a sua própria função, segundo o seu dom espiritual. É claro que várias vezes as pessoas endurecem mais os seus corações na igreja através de certas atitudes dos outros. Mas você vai com que propósito na igreja? E será que é o comportamento do líder ou do teu irmão que está próximo que vai te fazer desistir de ajudar a igreja de Deus a crescer? Satanás é muito esperto. Ele se aproveita da desunião entre os irmãos para destruir a igreja. Quem tem verdadeiramente o Espírito Santo não pense em se afastar da igreja, pois dificuldades não são para fugir, mas sim para enfrentar. O corpo não consegue se dirigir sem a cabeça. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Então Cristo é que dirige os nossos sentidos. Cristo é o dirigente da igreja. E enquanto for cada um por si, nunca será Deus para todos, porque Deus é união. Você não pode ter confronto, desunião com teu irmão e ter união com Deus. Por isso é que ninguém pode falar que cada um por si, Deus para todos. Diante de todas essas situações, desafios que eu te entrego para você não ser enganado por essas doutrinas falsas que encontramos atualmente nas várias denominações no mundo. Primeiro passo, estude a Bíblia para que ninguém te engane. Segundo, ore sempre e Deus te ajudará a entender e a praticar as suas verdades bíblicas. Terceiro, faça tudo para a glória de Deus. Quarto, dedique a maior parte do seu tempo para Deus. Quinto e último, arrependa-te sempre e saiba perdoar. E então, irmãos, esse foi mais um vídeo, mais um momento de uma palavra de fé. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar já o sininho. E assim que eu publicar um vídeo novo, vocês vão ser notificados pelo YouTube. Te espero no meu próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e ricamente a sua vida.